Use babadouro. Claro que esse vídeo não é sobre usar babadouro durante as suas refeições, quando você está usando branco, comendo fora, com uma roupa que você gosta, que você não quer sujar. Você vai comer um sushi que tem shoyu, alguma coisa que possa facilmente estar sujando a sua roupa. Essa conversa é sobre personalidade. É sobre você ter a coragem e a personalidade suficiente para chegar no restaurante e utilizar um babadouro, né, um guardanapo que seja, na sua camisa, mesmo ninguém utilizando aquilo, porque é mais importante para você não sujar a sua roupa do que os outros vão imaginar, vão pensar, vão dar risada, vão ver você usando o babadouro. E não precisa ser o babadouro. Você com certeza tem outra coisa na sua vida que talvez você faria e esteja deixando de fazer e que não é um babadouro, mas que pode ser qualquer outra coisa. Pense em exemplos e coisas que talvez você queria começar a fazer, começar a usar e de repente não faz porque aquilo acaba trazendo um desconforto externo, o que pode provocar, você se sentir estranho com aquilo mesmo, mas ao mesmo tempo você tem aquela pitada, um caminho ali de desejo de que queria estar utilizando. Eu hoje consigo utilizar um babadouro, porque é importante para mim. Eu não gosto de sujar a roupa, principalmente quando eu uso branco. Para mim, camiseta branca não tem como não sujar. Eu mal tenho camisetas brancas, porque isso é um problema. Eu não gosto de ficar sujando roupa, manchando. Fico triste, me deixa triste se eu estiver comendo algo legal e vou lá e me sujo. Então, para mim é importante, independente de com quem esteja, no trabalho, amigo, namorado, enfim, eu sempre vou lá e se tiver como eu vou usar o meu babadouro e vou deixar de sujar a minha roupa. Muitas vezes me salvou. E esse exercício, ele acaba aprimorando outros momentos nos quais será exigido uma personalidade minha e que eu posso aceitar, seguir, encarar ou abdicar disso. Não fazer, de repente, algo que eu gostaria, porque eu não vou ter a personalidade suficiente. O que vai estar tudo bem também. Não é obrigado a fazer algo ou sair fazendo de tudo para forçar essa personalidade. Mas é justamente a gente buscar caminhos e alternativas para praticar essa personalidade. Para praticar colocar o babadouro. Pois no momento que a gente conseguiu já encara colocar um babadouro na frente dos outros e o pessoal dá risada e a gente não se importar, o próximo desafio vai ser maior. A próxima coisa que a gente gostaria de fazer, de repente, a gente vai lá e vai conseguir. E aí a gente vai começar a fazer mais coisas do que a gente gosta, mais coisas do que a gente talvez esteja deixando de fazer por conta dos outros, por conta de uma falta de confiança nossa, que esse exercício de buscar ativamente personalidades, movimentos que forcem a nossa personalidade, podem trazer e vão contribuir. Quer ver um outro exemplo? Roupa, a vestimenta. Muitas vezes a gente acaba se vestindo inicialmente, talvez como os nossos pais definem, depois como o nosso pessoal, o nosso núcleo acaba, né, definindo também, e a gente pode chegar a um momento em que a gente tenta trazer por meio da roupa, principalmente hoje, geração Z e tudo, de manifestar quem nós somos ou o que nós queremos transmitir para os outros e para nós mesmos por meio das roupas, o que a gente vai usar. Mas muitas vezes, com certeza, você pode ter deixado, e eu já deixei muitas vezes, de usar algo que eu gostaria, ou usar o que os outros estão usando, porque não tive a coragem ou não tive a personalidade de talvez usar o que eu estava afim. Aquilo ia me trazer um desconforto. Agora mesmo, utilizando essa blusa mais abertona, tudo, para postar esse vídeo, acaba sendo já um desafiozinho, uma personalidade que eu estou tendo que trazer aqui para fazer isso, postar com um vídeo mais abertão, essa blusa mais, né, desbombolhada, gigante, que talvez não seja necessariamente sempre o meu estilo. E que eu procurei justamente botar de propósito aqui para praticar essa personalidade. E a roupa é uma maneira é um caminho muito legal da gente poder testar esse lance da personalidade. Então, esse exercício de começar a usar umas roupas talvez diferentes, talvez que a gente gostaria, é claro, né? E isso é um exemplo, não precisa ser a roupa, ninguém é obrigado, talvez você não dê muita bola para isso, e vai procurar em outra alternativa, em outro exercício, praticar esse lance da personalidade. E o porquê que ele é importante?
Porque a partir dele, a gente vai conseguir, talvez, ser mais quem a gente é, vai conseguir externalizar mais quem a gente é. Tem um outro vídeo que eu já vi aqui no YouTube, posso deixar os créditos também, que é em relação a gente atrair pessoas conforme aquilo que nós externalizamos. Então, muitas vezes, será que a gente está externalizando quem a gente realmente é, o que a gente realmente gostaria, com a devida personalidade, para atrair as pessoas que a gente realmente gostaria, que tem a ver com a nossa real personalidade, o nosso real íntimo? Eu tive uma conversa também num episódio do Ideias de Segunda com o pessoal do Estúdio Cáustica, em que o Rodrigo trouxe uma ideia da dissertação dele muito bacana em relação ao nosso particular, ao nosso íntimo. Que todos nós temos dentro de si o nosso particular, o nosso íntimo, que seria uma espécie de uma intuição, mas interna. E como nós temos que trabalhá-la de modo que a gente possa trazer ela para o nosso dia a dia, para a nossa execução, para esse exercício da personalidade, em que a gente vai fazendo pequenos testes. É uma calça que você pode pôr diferente, dobrar ela, é uma camiseta mais, sei lá, tentar algo diferente para ver, é você não usar o tênis que está todo mundo usando, é você fazer algo que talvez vá contra o que está sendo dito pela bolha, pelo senso comum, pela sua galera. E é claro, se você quiser, que não é... Ou pode ser até o contrário, mesmo você não querendo, para praticar esse lance da personalidade, porque quando tiver outro momento que vai exigir coragem de você, você já vai estar praticado. Aquilo já vai ser fácil para você. Aquele desafio talvez já não seja mais do seu tamanho, você já seja muito maior do que ele. Esse ano eu fui doar sangue pela primeira vez e eu sempre tive muito receio, medo de tirar sangue, eu não gostava. E eu fui doar, porque sempre foi uma meta e eu consegui esse ano. E foi muito engraçado de chegar lá e ver o quão fácil foi. E o quão maior que eu já estava perante aquele desafio que eu achava que era maior do que eu. E eu fui lá, enfrentei ele e vi que eu estava muito maior. Foi porque eu usei babadouro? Não. Mas pode ser que tenha ajudado um pouquinho. Pode ser que tenha trazido esses desafios, esse enfrentamento que começou com babadouro, mas que contribuiu um pouquinho que seja para eu poder conseguir ir lá e doar sangue e ver que eu já estava maior. Você pode começar com babadouro e você pode terminar ou continuar doando sangue, porque é um caminho contínuo, não é um fim. É um caminho no qual a gente vai testando e praticando essas nossas personalidades para fazer cada vez mais coisas que sejam importantes para nós. E que isso fique claro aqui. É sobre coisas que são importantes para nós. Eu morei no Rio de Janeiro e era muito engraçado que toda vez que eu pegava uma carona, pegava o Uber, enfim, eu sentava no banco de trás, eu colocava o cinto. E todo mundo dava risada, eu achava, por que tá se protegendo? Porque o pessoal tinha o costume de não colocar o cinto no banco de trás. Mas eu queria colocar. E muitos deles começaram a colocar o cinto no banco de trás porque eu colocava. Então, às vezes, a gente pode estar deixando de influenciar positivamente as outras pessoas, de gerar um impacto daquele real eu, daquele real nós, do nosso íntimo, do nosso particular, perante os outros, porque a gente não está tendo a coragem suficiente para sermos nós, para mostrarmos e externalizarmos as nossas reais personalidades, os nossos reais desejos de não sujar a camisa branca, de colocar sim um babadouro. Então, na próxima vez que você for fazer uma refeição, comer uma massa, comer então um sushi com shoyu, algo que tenha molho, que vai respingar, uma sopa, coloque o babadouro e veja se isso é importante para você ou não. E sendo ou não sendo, procure ao longo do seu dia a dia novos babadouros para que você possa colocar e praticar a sua personalidade, o seu real eu, e atrair as pessoas que você quer de acordo com o seu real eu e impactar as pessoas de acordo com o seu real eu, com o seu babadouro.